Recapitulando basicamente, tá? Então, tudo que a gente se propõe a trabalhar com os materiais metálicos, sendo tanto em tratamento térmico quanto em tratamento termoquímico, a gente está brincando com a dureza. Então, tudo que a gente faz é pensando na dureza. Então, se a gente tem, ou se a gente faz, por exemplo, uma grande formação plástica, a gente aumenta encruamento e aí, consequentemente, aumenta a dureza. Dureza. Indo para o outro lado, se a gente faz tratamento térmico, eita que tá ruim. A gente faz com o intuito de mexer na dureza. Sendo que essas mexidas na dureza, elas podem ser benéficas ou maléficas. Então, aqui na deformação plástica, se a gente está deformando, por exemplo, um tarugo de alumínio de uma determinada espessura para chegar numa lâmina ou numa placa de alumínio de uma espessura bem menor, então a grande deformação plástica vai fazer com que aumente o encruamento e, consequentemente, eu precise de muito mais força para deformar o material. Por quê? Porque aumentou a dureza do material. Então, para continuar deformando, a gente faz um tratamento térmico, que aí vai de recozimento, normalização. Então, a gente faz esse tratamento térmico e aí a gente modifica os grãos, dá tempo os grãos se modificarem e aí a gente pode voltar para fazer a deformação plástica. No tratamento térmico e termoquímico, a gente vai brincar com elementos externos ao material para fazer com que se modifique essa dureza. E por que o intuito de modificar a dureza? Tendo um material mais duro, esse material vai deformar ou cortar ou retirar pedaços de um material mais mole. Então, a depender da aplicação que a gente vai dar ao material, a gente pode pegar a peça feita, faz de conta que isso aqui é uma engrenagem. Devia estar trabalhando como desenhista aqui, o cara que desenha. Tá? Então, os dentes da engrenagem, eles vão estar em contato com outra engrenagem, com qualquer outra coisa que seja, então eles têm que apresentar uma determinada dureza para que a vida útil deles seja maior. Então, esse processo aqui, com a peça pronta, a gente pode fazer tratamentos térmicos ou termoquímicos. Então, quando a gente faz esses tratamentos, a gente pode modificar a estrutura do material, introduzindo elementos dentro desse material. E aí o que é que vai acontecer? No tratamento térmico, nós vamos ter alguns, o mais famoso é o processo de têmpera. Então, a têmpera, basicamente, a gente vai pegar de uma elevada temperatura, baixar bruscamente essa temperatura, e aí a estrutura do material é modificada, a estrutura cristalina, que aí ele sai de uma estrutura cúbica de corpo centrado para uma tetragonal de corpo centrado, criando um material chamado martensita. Mas aí, para criar essa martensita, obrigatoriamente eu preciso de carbono, e esse carbono, eventualmente,
que está dentro do próprio aço talvez não seja suficiente. Então, através de um processo termoquímico chamado de carbonetação, a gente pode jogar carbono para dentro do material. Jogou o carbono para dentro do material, posso fazer a têmpera. Fazendo a têmpera, crio a martensita. Além do carbono, a gente pode colocar nitrogênio, boro e outros elementos dentro do aço e aí modificar principalmente a dureza superficial do material. Então, nesses elementos que a gente coloca elementos químicos para dentro do aço, nós temos os tratamentos termoquímicos. Quando trabalhando somente com temperatura, nós temos os tratamentos térmicos. Então, os tratamentos térmicos vão servir para modificar a dureza, seja aumentando, por exemplo, no caso da têmpera, seja modificando essa dureza ou, como eu posso dizer, corrigindo a dureza da têmpera, tá? Que aí, a depender do que se queira, se você faz uma têmpera com um material que é susceptível a isso, ele pode ficar muito duro. Ele ficando muito duro, pode ser muito frágil. E aí, para determinadas aplicações, pode não ser muito bom. Então, tem tratamentos térmicos, que aí, por exemplo, recozimento, que a gente faz para modificar essa dureza. E aí tem um canalzinho muito legal. Aqui não. Cadê? Onde eu coloquei? Titanic não. Canal do Wilson. Ou do seu Wilson. Estamos de volta aí com o meu canal Variedade do Seu Wilson. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado à mecânica, que é o tratamento térmico em materiais metálicos de alto carbono. Tá? Hoje eu vou estar falando sobre o aço 1060. Ó, só lembrando aqui que ele vai falar aqui, cadê, peraí, calma, não desligue, a ligação de vocês é muito importante. Então, esse aço aqui tem 0,6% de carbono, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente comparar com 1020, ele tem 3 vezes mais carbono do que o 1020. Então, os processos de têmpera, na verdade, eu queria escrever isso tudo, são bem mais prováveis de acontecer, a transformação da martensita, nesse aço 1060 do que porque temos mais carbono. Então, para se ter uma têmpera efetiva, obrigatoriamente é necessário ter carbono. Cadê? Que é um material com bastante carbono, que aceita tratamento térmico como têmpera, água e óleo, revenimento e coisas do gênero, ok? Para você estar efetuando o tratamento térmico, você primeiro precisa submeter o seu material a uma alta temperatura. No nosso caso, a gente vai trabalhar com material com alto carbono 1060 e ele tem de estar na fase austenítica, tá? Então, essa fase, ela... Então, lá no diagrama de fase, a gente tinha aquele A1, A3, aquelas linhazinhas lá, tá? Então, aqui dali é só a utilização da base para a gente fazer os tratamentos térmicos, tá? Então, toda essa região aqui... Cadê? Canetinha? Essa região aqui é a região de austenita. Então, a gente tem que trazer o material até essa região, para depois daí o carbono se difundir para dentro dele e resfriar bruscamente, tá? Então, aqui nós temos uma
CFC, que é uma célula cúbica de face centrada, e aqui nesse ponto, nessa região aqui, em 700 e poucos graus Celsius, ela se transforma numa CCC. Então a gente joga o material aqui para cima, vejam aqui que tem essa curvinha, que aí você pode ter temperaturas mais baixas a depender do teor de carbono, tá? Então toda essa questão aqui de qual temperatura utilizar vai depender do teor de carbono. Então joga-se o carbono aqui para dentro e quando ele tenta sair da CFC para a CCC, como o carbono está no interstício da estrutura e não dá tempo ele sair, ele forma uma tetragonal de corpo centrado, e essa tetragonal de corpo centrado é a tal da martensita. Então aí joga a dureza para cima. Se tiver muito duro, vixe, aí tem que se fazer outros tratamentos para diminuir essa dureza. Cadê? Limpa. Você começa a criar essa fase a partir dos 723 graus. Nós regulamos o nosso forno lá para 925 graus, ok, pessoal? Então, mas só um detalhe, você deixa até ele no forno por aproximadamente 30 minutos, tá, pessoal? Então, basicamente, para cada composição de aço, você vai ter um tempo estipulado para o tratamento térmico, tá? Tempos muito longos, normalmente dá tempo de se fazer várias reações de difusão e aí pode modificar um pouco a estrutura, tá? Então, para cada tipo de tratamento térmico, para cada composição de aço, se tem uma determinada receita, entre aspas, que se segue para produzir ou para fazer o tratamento térmico. Então, vamos lá. Meu forno aqui, ó, ele está começando. Se não tivesse em pandemia, eu gostaria de estar fazendo isso no laboratório, tá? Mas como estamos em pandemia... Como eu disse, ele está a 925 graus, minhas peças já estão lá dentro, e eu tenho, num recipiente, eu tenho a têmpera que eu vou executar em óleo, e o outro recipiente em água, tá, pessoal? Só um detalhe, não esquecer dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. No meu caso, esse avental de couro, essa luva térmica, que ela tem capacidade para resistir até 500 graus, ok? E independente dos casos, você usar máscara de proteção, tá? Eu vou pegar a minha amostra com essa tenaz e vou submeter a mesma ao choque térmico brusco, primeiramente em óleo, tá, pessoal? Basicamente, o óleo e a água aí são meios de têmpera, tá? Tem lá nas videoaulas, tem explicando lá cada um deles. A água retira o calor com mais rapidez, entretanto, pode criar uma camadazinha de bolha, por isso tem que ficar com agitação no meio de têmpera, tá? No óleo também se faz essa agitação para ser um pouco mais eficiente o processo de retirada de calor, ser um pouco mais rápido. Às vezes, o contato da peça quente com o óleo pode atingir o ponto de fulgor do óleo e sair umas labaredas de fogo. Então tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Vamos lá, vou fazer a primeira. Peguei minha peça e estou temperando em óleo, pessoal. Daí eu fico nesse processo até a peça chegar mais ou menos a 200 graus, tá, pessoal? Porque a partir dessa temperatura de 200 graus, você já temperou a peça, então abaixo disso não vai ter problema nenhum, tá? Primeira coisa... Essa temperatura de 200 graus é como já ocorre a transformação da martensita, tá? Se a gente pegar os diagramas de resfriamento contínuo, você vai ter lá as curvas, as temperaturas que a martensita se forma mais ou menos nessa faixa entre 200 e 200 e poucos graus Celsius. O que eu fiz? Têmpera em óleo, tá, pessoal? Agora, pessoal, eu vou fazer uma têmpera em água. Eu tô trocando a... Eu juro que eu gostaria de entender por que esses tamboretes empilhados, tá? Sinceramente, não consigo entender a ideia dos tamboretes empilhados, mas vamos lá. Minha tenaz, porque como eu submeti a mesma no óleo, se eu for pegar a minha peça na alta temperatura, vai pegar fogo, tá, pessoal? Então eu troquei a tenaz. Agora,
Ah, descobri. É para segurar a tampa do forno. A têmpera em água, tá, pessoal? Vou pegar. Peguei. Mesmo procedimento, tá? Vou mexer. Aqui, por exemplo, se fosse uma peça com espessura relativamente fina, tá? Por exemplo, uma faca, se a têmpera for muito brusca, você pode provocar rachaduras no material, tá? Então, tem que se ter um cuidado relativamente um pouco maior quando se faz têmpera em água. Até a minha peça chegar a 200 graus, tá? Temperei. A têmpera em água, ela é bem mais brusca, tá? Então, você temperando em água, é capaz da sua peça ficar com a dureza bem maior do que temperando em óleo, ok? Vou fechar meu forno aqui. Tá, pessoal? Temperei em óleo, em água. Próximo passo dos tratamentos térmicos. Você revenir a peça. O que seria revenir? Você aliviar tensões do seu material para evitar que o mesmo fique quebradiço, tá? Então, para isso, eu tenho de pegar a minha... Normalmente, toda vez que se faz uma têmpera, vem um revenido. E toda vez que faz um processo de cementação, vem um processo de têmpera, tá? Então, são meio que sistemas complementares. Então, fiz a têmpera, então quase sempre tem que fazer um processo de revenido. A minha peça e colocar por pelo menos de 30 minutos a 1 hora a uma temperatura de 300 a 400 graus. Eu vou colocar a 400, ok? Peguei as minhas peças, vou submetê-las a 400 graus, tá, pessoal? Ok? Aqui só mostrando uma mudançazinha só para vocês verem aqui a questão que vez ou outra vendo os vídeos de gente mexendo com tratamento térmico, tem a questão da cor, tá? Então se vocês olharem aqui para a intensidade de luminosidade que tem no forno aqui a 900 graus Celsius e esse outro aqui a 400, dá para ver a questão da luminescência provocada pelo aumento da temperatura, tá? Então, essas variações de cores, quando se está fazendo tratamento térmico e não se tem tanto equipamento para medir, são parâmetros para saber a que temperatura mais ou menos está o material. 400, ok? Peguei as minhas peças, vou submetê-las a 400 graus, tá, pessoal? Ok? Então, pessoal, só recapitulando. Quando eu falei, eu coloquei a minha peça a 925 graus, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo. Por quê? Se eu deixar minha peça para aquecer por um tempo excessivo, tipo mais de 1 hora, pode ocorrer o crescimento dos grãos, tudo bem, pessoal? Então vamos tomar bastante cuidado. Mas a partir de 720... Aí só a questão, tá? Grãos maiores tendem a diminuir a dureza, tá? De 3 graus até 950 você pode colocar sua peça para temperar, tá? A outra fase do procedimento de tratamento térmico seria a fase de normalização. O que seria essa normalização? Eu retiro o meu corpo de prova, a minha peça. Aqui na normalização, o que é que vai acontecer, tá? Ele vai retirar a peça daí. Então... de dentro do forno a 925 graus e vou deixar ele esfriando a temperatura ambiente. Então, o que é que está acontecendo aqui, tá? Se a gente retira de dentro do forno, vamos fazer a comparação entre a normalização e a têmpera. Então, na têmpera, o que foi que aconteceu? A gente saiu da temperatura lá de 900 e pouco e foi jogado para a temperatura ambiente quase que instantaneamente, tá? Então, a gente saiu de uma estrutura CFC, lá em cima, na região austenítica, baixou a temperatura e chegou
numa estrutura tetragonal de corpo centrado, tá? Então, isso ocasiona uma deformação na estrutura cristalina, tensiona o material e modifica a dureza. Nesse caso aqui da normalização, o que danado está acontecendo? A gente pegou o material na mesma temperatura e deixou resfriar em temperatura ambiente. Então, nesse caso aí, está acontecendo um resfriamento muito lento do material. E como esse resfriamento é lento, o que é que vai acontecer? Dá tempo o carbono sair da estrutura CFC e formar a estrutura de carbetos, lá junto com o ferro, e ficar somente a estrutura CCC, característica quando se baixa a temperatura, tá? Então, nesse caso aqui, tem tempo para que ocorra a difusão. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Os grãos vão ficar mais bem formados e as estruturas também vão ficar mais bem formadas e pouco tensionadas, tá? Então, aqui tem-se um processo que você dá tempo da reação acontecer e joga a dureza para baixo. Daí eu deixo ele esfriar normal. Isso daí a gente chama de normalização, tá? Daí a última fase do processo seria o meu recozimento. Daí o que eu vou fazer? Minha peça está dentro do forno e eu desligo o forno e deixo a peça. Aí o recozimento, o resfriamento é mais lento ainda, tá? Porque vai ter toda a estrutura, ou seja, o calor vai ser mantido por mais tempo na estrutura do forno. Então, consequentemente, os grãos formados vão ser maiores ainda do que os grãos formados na normalização. Aí, de novo, como é que eu uso cada um desses tratamentos? Vai depender do que se queira, tá? Então, normalmente, toda têmpera vai vir com um revenimento depois para ajustar a questão da dureza. Recozimento e normalização vai depender do quanto se quer controlar, principalmente ajustar a questão de dureza e de deformação, tá? Que aí você sai brincando com essas variáveis para chegar naquilo que a gente quer como produto final. Perdi, cadê a borracha? Esfriando juntamente com o forno, tá? Então esse processo vai demorar em torno de 24 horas. Tudo bem, pessoal? Então, tá aí a dica do meu canal para vocês aí que tá trabalhando na área de materiais, de até gestão. Então tá aí a dica de como efetuar tratamentos térmicos, têmpera, água e óleo, revenimento, recozimento e normalização, ok, pessoal? O mais legal é que é o Wilson mesmo que tem na logo do canal. Seu Wilson é um caba bom. Na prática, como é que é esse negócio, tá? Obviamente, isso aqui é questão laboratorial, tá? Então, os cuidados são bem maiores, os controles de um forno desse tipo é bem mais simples, tá? Então, na prática, tudo isso é amplificado, é tudo muito maior e funciona mais ou menos assim. E eu derrubando tudo aqui. Então, é isso aí, né? Se gostaram da live, continuando aqui. Então, isso aqui é uma forma de se fazer o processo de têmpera, digamos assim, de forma industrial, tá? Então, aqui é como se fosse uma espécie de colar e tem várias peças nesse colar, tá?
material sair do forno. E vai para a têmpera. Aparentemente aqui é água, tá? E essas pequenas explosões é como se a água passasse diretamente vaporizasse em contato com um material muito quente. Um caminho exatamente. Deixa eu ver na descrição do vídeo se tem alguma coisa. Não tem dizendo nada não. Bom, aqui é basicamente o que danado aconteceria, tá? Num processo fabril, digamos assim, um pouco normalmente, fez um processo de têmpera, vai logo em sequência para um processo de revenido, se for necessário, tá? E para fazer a têmpera, obrigatoriamente a gente precisa de carbono. E para colocar carbono dentro do material, dentro do aço, aí nós temos um tratamento termoquímico. E aí vamos voltar aqui, acho que esse é seu Wilson de novo. É seu Wilson de novo. Estou preparando agora o material. Agora veja o seguinte, tá? Lá ele estava com aço 1060, que é um 1020, ou seja, 0,2% de carbono. Então, esse aço, para se fazer têmpera, não é muito bom porque não tem quantidade de carbono suficiente. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser feito um processo de cementação. Processo de cementação, que danado é? Cai todo naquele negócio de difusão que a gente estudou
em materiais de construção mecânica 1. Ou seja, nós vamos pegar carbono que está do lado de fora do material, vamos colocar dentro de um forno a uma determinada temperatura e esse carbono vai difundir do local que ele tem mais, ou seja, do lado de fora para o lado de dentro. Então, esse mesmo processo pode ser feito com outros materiais, tá? Então, por exemplo, nitrogênio é utilizado, boro é utilizado. Nesse processo de sedimentação, a gente pode fazer tanto por fase sólida, como por fase líquida, como por fase gasosa, tá? Ou seja, a fonte de carbono pode estar em qualquer um desses estágios, tá? A mais comum é em fase sólida, que é mais fácil de se conseguir, tá? Mas a fase gasosa também pode ser feita, só que aí você precisa de um aparato, né, melhor, uma estrutura industrial melhor. A mesma coisa para o nitrogênio e para o boro, tá? Então você precisa de um aparato industrial mais controlado. Na fase sólida, para fazer a cimentação, é mais simples e pode ser feito de forma, digamos assim, quase que corriqueira. Baixo carbono, 1020, e a gente vai estar fazendo o processo de cimentação. Previamente eu fiz um furo de 3,5 mm e fiz uma rosca M4 para estar posicionando o meu ganchinho aqui para poder facilitar na hora de pegar o meu material. Aqui é só a questão fez só para a questão de facilitar o trabalho dele, tá? Para efetuar a têmpera pós-cementação, ok? Vou colocar no cadinho, tá? Vou colocar no cadinho. Agora, vou pegar o meu granulado, que é o carvão ativado ou carvão ativo. Vou retirar e vou cobrir minha peça totalmente com o carvão. Tá vendo? Então, vou cobrir. Qual a ideia da cimentação? Seria você incorporar carbono em um material baixo carbono só na superfície. Ou seja, por exemplo, eu tenho... Então, basicamente, tá? Faz de conta que isso aqui é a amostra. Então, quanto mais tempo, tá? Lá, se a gente for pegar a primeira e a segunda lei de Fick, então, como depende do tempo, depende dos elementos que estão se difundindo, então o carbono vai penetrar na superfície do material. Quanto mais tempo se dá, consequentemente, mais profundo ou mais grossa vai ser essa camada. Então, quando se faz o processo de têmpera nessa região aqui, ou por essa região está sendo rica em carbono, a gente passa a ter essa superfície, depois do processo de têmpera, recoberto por martensita, e aí a gente fica com uma elevada dureza na peça do lado de fora, e um núcleo, digamos assim, um pouco mais molinho, tá? Então fica aqui muito duro, e aqui mais dúctil, o miolo da peça. Eu preciso confeccionar, construir uma engrenagem, a qual eu preciso de uma superfície bem dura, porque tem atrito, e eu preciso de um núcleo mais tenaz. Esse núcleo seria... Porque numa engrenagem, por exemplo, a engrenagem ela sofre torção. E se o meu material ele tiver totalmente duro, se for um material com mais carbono, tipo 1045, 1060, durante essa torção ela pode quebrar a engrenagem. Então essa é a ideia de você pegar um material baixo carbono, incorporar carbono só na superfície e continuar seu núcleo tenaz, ok? Então, pessoal, o material já foi colocado em forno a uma temperatura de 950 graus.
nós vamos deixar ele por 8 horas nesse ambiente, a 950, para aumentar a dureza. E só relembrando, esse aumento da dureza é aumento da dureza superficial, ou seja, você está fazendo a difusão do carbono, do carbono que está no carvão ativo para a superfície da sua peça. Só ressaltando que a gente faz isso com material com a dureza baixa, que é material que tem pouco carbono, que é material tipo 10, 10, 10, 20, que a função é você elevar a dureza superficial e manter a tenacidade do núcleo, ok, pessoal? Então, vai ficar por 8 horas, aproximadamente, a 950 graus. Só relembrando algumas coisas, os fatos importantes que a gente tem de estar falando. Por exemplo, no carvão ativo, a gente acrescentou por volta de 10% de carbonato de sódio, que ele serve como catalisador da reação, tá bom? E outra coisa, a gente está deixando por 950... Basicamente, aí você colocou o carbonato de sódio, imagino eu que ele vai funcionar como um fundente, tá? Ou seja, ele vai baixar um pouquinho a temperatura de fusão do carbono, e aí você pode ter uma cementação líquida. 50 graus por 8 horas, isso vai muito em função da camada, da espessura que você deseja. Lei de Fick. Essa camada de mais dura, tá? Por exemplo, se você quiser deixar em torno de 0,7 milímetros, seria 6, 7 horas. A gente pretende deixar por volta de 1 milímetro de camada na superfície. Então, a gente está deixando 8 horas, ok, pessoal? Só para vocês ficarem cientes do que a gente está fazendo. Então, pessoal, passadas 8 horas que a peça ficou exposta a 950 graus, agora eu vou retirar a peça e vou efetuar a têmpera em água, tá? Lembrando, sempre usar equipamentos de proteção. Então, basicamente, teve cementação, vem um processo de têmpera. Luvas, esse avental de couro e a máscara, tá? Eu vou tirar o cadão e vou deixar na tampa aqui por um período de tempo, alguns segundos, que é para a temperatura cair de 900 para em torno de 850, tá bom? E lembrando, a condição mais ideal para você efetuar essa tarefa seria com as caixas que a gente chama de aço inox e hermeticamente fechada, totalmente vedada, tá? No nosso caso, a gente está usando um cadinho ou cadão só para efeito didático, tá bom? Percebe? Deixei alguns segundos, vou deixar alguns segundos para a temperatura chegar a 850 graus aproximadamente, tá? Agora, eu vou efetuar a têmpera em água, tá, pessoal? Eu tenho de ficar efetuando esses movimentos para poder manter a água de forma homogênea. Ó, efetuei a têmpera. Próximo passo. Como a peça está bem tensionada, a gente daqui a pouco vai efetuar o revenimento, que seria você colocar a peça por aproximadamente 1 hora, a temperatura entre 300 e 400 graus, ok? Agora eu vou colocar a 400 graus, ó, no outro forno, ele já está previamente aquecido, tá bom? Agora é esperar 1 hora e retirar a peça lá de dentro e depois verificar se a dureza ficou de acordo com o que a gente esperava, ok, pessoal? Aí foi mais uma dica do meu canal. Se gostaram, dá like, curtam o meu canal e até a próxima, pessoal. Valeu! Seu Wilson.
Então, da mesma forma, tá? Que aí vai depender dos tipos de processo, por exemplo, o que tem mais de tecnológico hoje, a nitretação. Deixa eu ver aqui. Que aí a nitretação pode, você bota, transforma o nitrogênio em plasma e faz com que esse nitrogênio penetre na estrutura. Aí, quanto mais, digamos assim, rebuscado é o tratamento, significa dizer que maior controle se tem, então a espessura da camada nitretada e a gente consegue também propriedades otimizadas. Consequentemente, o valor do produto vai lá para cima. Então, onde é que se aplica mais esse processo de nitretação, tá? Então, a questão de moldes e roscas da indústria plástica se utiliza muito, tá? Muito, 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 muito mesmo. Então, são peças que você precisa de um controle bem maior, e aí, obviamente, o custo sai mais alto do que, por exemplo, a questão de uma peça carbonetada. Vamos lá, vamos ver. Basicamente tem uns processos para se conseguir a ionização do nitrogênio, mas basicamente do nitrogênio. Mas basicamente você tem eletrodos e coloca o gás nitrogênio aqui, aí a alta tensão ioniza o material e faz com que o nitrogênio penetre na estrutura do material. Essa onde estava sendo feito tempo para não dar aqueles. Ionizado dentro, ao redor da peça, tá? No caso aqui ele está utilizando aqui a nitrocarbonatação que coloca junto com o nitrogênio também.
aquecimento térmico posterior a, por exemplo, no caso da cementação, tá? Então a peça já sai pronta para uso. E só para a gente encerrar, não me lembro o que tinha colocado aqui, peraí. Tal. No caso aqui é a cimentação gasosa, tá? A mesma ideia da cimentação, só que nesse caso, utilizando gás para poder fazer isso. Vantagem da cimentação gasosa e da cimentação líquida em relação à cimentação sólida é porque o gás e o líquido têm a vantagem de recobrir toda a peça, ao contrário da cimentação sólida, que ele não recobre totalmente toda a peça, tá? Carbonatação, consequentemente, vai lá para o processo de normalização para corrigir a dureza. Pera. Cadê? Então é o seguinte, meus caros. Por hoje era só, tá? Isso aí foi só um review. Nas videoaulas lá tem muito mais detalhes sobre isso daqui, tá? Tá muito mais aprofundado. Tem o material, deixa eu só confirmar agora. Cadê? Cadê? Pronto, tarefa. Se inicia hoje à meia-noite.
Espero que não tenha nenhum de marcar. Se não tiver algum de marcar, então, ó, vai desde a questão lá de diagrama ferro-carbono, tá? Então, tratamento térmico, recozimento, diagrama TTT, e perguntando aqui outras questões sobre tratamentos térmicos e sobre tratamentos superficiais, tá? Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 8 questõezinhas, tá? Eu coloquei acho que são 2 tentativas, e cada tentativa dessa valendo por 4 horas, tá? Para caso vocês tenham algum problema aí com a internet ou qualquer coisa que o valha. Sugestão que eu dou: tentem fazer em grupo, tá? Mas aí as respostas vão ser individuais ou individualizadas. Mas tentem estudar em grupo, mesmo à distância, e vão trocando ideias aí para ajudar na hora da resolução, tá bom? Algum questionamento? Pergunta? Então, obrigado pela participação. Cuidem-se e até a próxima aula, e divirta-se aí com essa atividadezinha, viu? Muito legalzinha.